Olá pessoal, aqui é o Ricardo Vale, professor de Direito Constitucional, e nesse vídeo nós damos início ao estudo do tema Administração Pública. Lembrando que eu vou apresentar para vocês uma visão da administração pública sob o prisma do direito constitucional. Depois você se aprofunda em direito administrativo, estudando também a legislação infraconstitucional. Tudo bem? Comecemos então falando a respeito de um conceito de administração pública, né? Vejam, já estudamos no nosso curso a respeito do sistema de separação de poderes adotados pelo Brasil. A separação de poderes que nós adotamos é um sistema flexível, onde cada poder exerce funções típicas, mas também exerce funções atípicas. Vejam, a função administrativa é função típica de quem? A função administrativa é função típica do executivo. Mas o poder judiciário, o poder legislativo também exercem função administrativa? Sim, mas aí é função atípica do legislativo e do judiciário. Mas, por exemplo, quando o judiciário realiza um concurso público, ou quando o judiciário concede férias para seus servidores, ele está exercendo função administrativa. Quando celebra um contrato, quando realiza uma licitação, nada mais, nada menos do que exercício da função atípica de administrar. Então vejam, quando nós falamos em administração pública, não podemos nos limitar ao poder executivo. Quando nós falamos em administração pública, isso aqui abrange todos os poderes, abrange também todos os níveis federativos, todos os níveis federativos. E abrange a administração pública direta e indireta. Certo? Então vejam, a Constituição, nesse ponto lá, no artigo 37 e seguintes, ao tratar da administração pública, a Constituição está trazendo regras gerais que não se aplicam só para a União. São regras de caráter nacional, que se aplicam a todos os poderes, a todos os níveis federativos. Tudo bem? Vamos lá, alguns conceitos. A administração pública, ela pode ser vista sob diferentes óticas. E aí primeira ótica, né, primeiro sentido que eu trago para vocês é a administração pública em sentido amplo. Quando eu falo em administração pública em sentido amplo, isso engloba, primeiro, os chamados órgãos políticos, que são aqueles que exercem uma função política, tá? Função política, e engloba não só os órgãos políticos, mas os órgãos e entidades que exercem função administrativa, né? Órgãos e entidades administrativos que exercem função administrativa. Então aqui uma diferença para você. Qual a diferença entre função política e função administrativa? Quando eu falo em função política, estou me referindo à elaboração de políticas públicas e à definição de diretrizes governamentais. Já quando eu falo em função administrativa, estou me referindo à execução de políticas, à prestação de serviços públicos mesmo. Então vejam, a função política é uma função mais macro, né? De definição de diretrizes, elaboração de políticas.
certo? Então, a administração em sentido amplo abrange tanto os órgãos políticos quanto os órgãos e entidades que exercem função administrativa. Agora, quando eu falo em administração pública em sentido estrito, aqui é uma visão mais restrita da coisa. Então, estão abrangidos, isso engloba, né? Essa expressão engloba apenas os órgãos e entidades que exercem função administrativa, não alcançando, portanto, aqueles que exercem função política, tá? Vamos lá, ainda tem mais óticas para nós enxergarmos a administração pública. Estamos ainda numa parte um pouco mais teórica, mas que já havia aparecer em prova também. Eu posso falar em administração pública em sentido objetivo ou em sentido subjetivo. Quando eu falo em sentido subjetivo, veja só, subjetivo é algo da pessoa, está relacionado à pessoa, está relacionado a sujeito, não é? Então vejam, a administração pública em sentido subjetivo diz respeito às pessoas, vamos dizer assim, né? Aos sujeitos que integram a administração pública. Vejam que aqui é uma perspectiva mais formalista. Por isso, eu também posso falar administração pública em sentido subjetivo, formal ou orgânico. Por que é uma perspectiva formalista? É porque eu não quero saber a essência da atividade desempenhada. Eu não quero saber se é uma atividade administrativa mesmo. Eu quero saber quais são os sujeitos que integram a administração pública. E quais são os sujeitos que integram a administração pública? Eu tenho os órgãos da administração pública que integram a administração pública direta, não é mesmo? Os órgãos públicos que integram a administração direta e tenho as entidades da administração indireta também. Quais são as entidades da administração indireta? As autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Então vejam, eu não estou analisando aqui se esses órgãos e entidades estão mesmo exercendo função administrativa. Eu não estou analisando isso. Eu estou analisando sob uma ótica formal. Eles são sujeitos que integram? São esses aqui, ó. Aqui eles fazem parte da administração direta e da administração indireta. Pronto. Administração pública em sentido subjetivo. Agora, quando eu falo em administração pública em sentido objetivo, aí eu não me apego mais ao sujeito. Eu me apego à tarefa administrativa, né? Então, quem integra a administração pública em sentido objetivo são aquelas pessoas, aquelas instituições que exercem a função administrativa. Então, aqui o foco não é mais nos sujeitos. O foco aqui, administração pública em sentido objetivo, o foco não é no sujeito, o foco é nas atividades administrativas. Quais são as instituições, quais são as pessoas que exercem atividades administrativas? Elas vão fazer parte da administração pública em sentido objetivo. Ricardo, quais são as atividades administrativas? Olha, atividade administrativa pode ser o fomento. O que é o fomento? É o estímulo à iniciativa privada. Pode ser a polícia administrativa,
Polícia administrativa, que consiste na atividade de restrição aos direitos individuais. Temos ainda o serviço público. Serviço público. E atividade de intervenção, que consiste na regulação estatal, na fiscalização estatal. Então, vejam, essas aqui são as atividades administrativas. Fomento, polícia administrativa, serviço público e intervenção. Qualquer instituição que exerça uma atividade dessas fará parte da administração pública em sentido objetivo. E aí, meus amigos, olha só que interessante, quer ver? Pegue aí as empresas públicas e sociedades de economia mista. As empresas públicas e sociedades de economia mista podem ser de dois tipos. Elas podem ser exploradoras de atividade econômica ou podem ser prestadoras de serviço público. Por exemplo, você pega, né, a Petrobras. Petrobras é sociedade de economia mista. É prestadora de serviço público? Não. Petrobras não é prestadora de serviço público, né? Petrobras explora atividade econômica. Explorar atividade econômica é uma atividade administrativa? É o exercício de função administrativa? Não. Então vejam, a Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, exploradora de atividade econômica, ela integra a administração pública em sentido subjetivo, mas não integra a administração pública em sentido objetivo, certo? Então eu vou colocar aqui para vocês o seguinte, que a administração pública em sentido objetivo, ela exclui as empresas públicas e as sociedades de economia mista que exploram atividade econômica. Porque essas que exploram atividade econômica, elas não exercem atividades administrativas. Nenhuma dessas aqui. Tá? Agora, vejam, essa administração pública em sentido objetivo, ela vai incluir, sabe o quê? Ela exclui as empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram atividade econômica, né? Exclui. Mas ela inclui, sabe quem? Ela inclui as concessionárias e permissionárias de serviço público. Concessionárias e permissionárias de serviço público. Que, embora sob uma perspectiva formalista não integre a administração pública, em sentido objetivo integram, porque estão prestando serviço público. Todo mundo entendeu isso aí, gente? Tá tranquilo? Podemos avançar? Então vamos lá. De que formas o Estado pode exercer suas tarefas administrativas? Aqui nós estamos falando de organização da administração pública. Veja, o Estado pode exercer as suas tarefas administrativas de duas maneiras. Ou de maneira centralizada, ou de maneira descentralizada. Descentralizada. Qual a diferença, meus amigos? Quando eu falo, o Estado brasileiro vai exercer suas tarefas administrativas de maneira centralizada. Isso significa que ele próprio, não vai ser nenhuma outra pessoa jurídica, vai ser ele próprio que vai exercer a tarefa administrativa. Por exemplo, você pega lá no artigo 21 da Constituição Federal, você tem as competências da União, competências exclusivas da União, que são competências de natureza administrativa. E lá está escrito
que a União tem competência para assegurar a defesa nacional. Outra competência da União, manter relações com outros países, né? Com organizações internacionais. Veja, são duas competências, assegurar a defesa nacional e manter relações com estados estrangeiros. Essas competências, elas são realizadas diretamente pela União, por meio de órgãos da União, né? O Ministério das Relações Exteriores é que mantém relações com o Estado estrangeiro. É o Ministério da Defesa que assegura a defesa nacional. Então vejam, aí a União está exercendo diretamente a função administrativa. Então, nesse caso, quando ela exerce diretamente a função administrativa, nós falamos em centralização administrativa. Então, vejam, o Estado exerce suas tarefas administrativas de maneira centralizada por meio da criação de órgãos públicos. Órgãos públicos. Vejam, os órgãos públicos, eles integram a administração direta. Administração direta. E vejam, órgãos públicos, são entes despersonalizados. São entes despersonalizados. Isso significa o seguinte, que eles não têm personalidade jurídica própria, né? O Ministério da Defesa não tem personalidade jurídica própria. Na verdade, ele é a União atuando. É a União por meio de um órgão, né? O Ministério da Fazenda, o Ministério das Relações Exteriores. Esses ministérios, eles são órgãos da administração pública. Eles são entes despersonalizados. Quando eles atuam, é uma atuação direta da União, é uma atuação direta do Estado brasileiro, né? Lembrando que existe administração direta, seja em nível federal, estadual, municipal, distrital, em todos os níveis federativos, tá? Então, esse é o exercício da tarefa administrativa de maneira centralizada. Mas as tarefas administrativas também podem ser exercidas descentralizadamente. A descentralização acontece quando o Estado, né? E aí eu estou falando em Estado brasileiro, né? Estado atribui a outra entidade, a outra pessoa, né? Vamos falar de pessoa aqui. Atribui a outra pessoa a tarefa administrativa. A tarefa administrativa. Certo? Então vejam, essa outra pessoa, ela vai ter personalidade jurídica própria. Personalidade jurídica própria. Aqui estamos falando, então, da administração indireta. Que instituições, que entidades são essas que têm personalidade jurídica própria? São as entidades de administração indireta. São as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, tá? Vejam só, agora alguns detalhes aqui que eu vou comentar com vocês que são aprofundados depois em direito administrativo, tá? Vejam só, as autarquias. Autarquias, elas são pessoas jurídicas de direito público. Pessoas jurídicas de direito público. E, como tal, são criadas por lei. Ricardo, você pode me dar um exemplo de autarquia? Posso. Uma autarquia muito importante é o Banco Central. Outra autarquia importante é o IBAMA.
são autarquias. O INSS é autarquia também, né? Exercem atividade administrativa, têm personalidade jurídica própria. São pessoas jurídicas de direito público. Agora vamos lá, fundações. As fundações, elas podem ser ou pessoas jurídicas de direito público, ou, vejam só, podem ser também pessoas jurídicas de direito privado. Vão ter, então, dois tipos de fundações públicas, né? As fundações públicas de direito público, elas são criadas por lei, assim como as autarquias. Inclusive, elas são denominadas de fundações autárquicas. Ao passo que as fundações públicas de direito privado, elas são apenas autorizadas por lei. Certo? Sociedade de economia mista. As sociedades de economia mista, elas sempre serão pessoas jurídicas de direito privado. Assim como as empresas públicas, tá? As empresas públicas também são pessoas jurídicas de direito privado. A diferença aqui entre elas é o seguinte: as empresas públicas, nelas o capital é 100% público. Ricardo, você pode me dar um exemplo de empresa pública onde o capital é 100% público? Posso. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Também a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, né? Os Correios, a SCT, são os Correios, são empresas públicas. Capital é 100% público. Na sociedade de economia mista, não é 100% do capital que é público, mas a maior parte do capital é público. Maior parte do capital é público. Mas, assim, não é 100%, né? 100% é empresa pública. A maior parte do capital é público na sociedade de economia mista. Tanto no caso da sociedade de economia mista, quanto no caso das empresas públicas, há dois tipos aí, né? Há dois tipos de sociedade de economia mista e empresas públicas. Nós temos aquelas que exploram atividade econômica e temos aquelas que são prestadoras de serviço público. Tudo bem? Temos as exploradoras de atividade econômica e as prestadoras de serviço público. Vou te dar aqui, só para a gente continuar, um exemplo, tá, de sociedade de economia mista, só para você ter em mente. Exemplo, Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista e também a Petrobras, sociedade de economia mista. Inclusive tem ações negociadas em bolsa, né? As sociedades de economia mista, elas vão adotar obrigatoriamente a forma de uma SA, Sociedade Anônima. Tudo bem? Vamos seguir em frente, meus amigos. Só mais um detalhezinho. Existem empresas públicas e sociedades de economia mista também em todos os níveis federativos. Nos exemplos que eu apontei foram aqui sempre ligados à União, né? Mas existem empresas públicas e sociedades de economia mista em todos os níveis federativos. União, estados, DF, municípios. Vamos seguir em frente? Vejam o que diz a Constituição sobre esse ponto aí. Somente por lei específica poderá ser criada uma autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação. Então, meus amigos, olha só. A Constituição fala que para criar a autarquia, que a lei cria a autarquia e que a lei autoriza a instituição, autoriza a criação das empresas públicas, de sociedade de economia mista e de fundação.
Aqui, meus amigos, ele está se referindo à fundação pública de direito privado. Porque a fundação pública de direito público, ela é equiparada à autarquia, né? E aí, portanto, a fundação pública de direito público, ela é criada também, assim como as autarquias, ela é criada por lei. Muita atenção nisso, tá? Então, empresa pública e sociedade de economia mista, elas são autorizadas, a criação delas é autorizada por lei. Isso, empresas públicas e sociedade de economia mista. Autarquias, elas são criadas por lei. Fundações públicas, depende. Eu tenho a fundação pública de direito público, que é uma fundação autárquica criada por lei, e tem a fundação pública de direito privado, cuja criação é autorizada por lei. Fiquem ligados nessa pegadinha aqui, que ela é chata e é cobrada em prova. Inciso 20, fala assim, depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada, ok? Então, por exemplo, para que seja criada uma subsidiária da Petrobras, né? Para a criação de uma subsidiária da Petrobras é necessária autorização legislativa, né? Meus amigos, agora outro ponto. Vocês não podem confundir centralização e descentralização, que foi o que a gente falou, administração direta e administração indireta, com concentração e desconcentração. São coisas distintas. Quando eu falo em concentração ou desconcentração, né, eu estou falando aqui em uma técnica de distribuição de competências dentro da mesma pessoa. Então veja, vamos pegar aqui a desconcentração. Como que eu posso definir a desconcentração? Desconcentração é uma técnica administrativa de distribuição de competências. De distribuição de competências. E essa técnica se aplica, se aplica dentro de uma única pessoa. Como assim, Ricardo? Dentro de uma única pessoa. Não é difícil, não. Veja só. Você pega um ministério desses aqui. Pega lá, o Ministério da Fazenda. No Ministério da Fazenda, você vai ter, dentro da estrutura do Ministério da Fazenda, você vai ter várias secretarias. Então, veja, houve aí uma desconcentração administrativa. Houve uma distribuição de competências dentro da mesma pessoa. Ou mesmo quando você pega a União, né? Na União, ou ligados à União, existem vários e vários ministérios. Tem, então, uma distribuição de competências dentro da mesma pessoa, que é a União. É diferente quando eu falo em descentralização administrativa, né? A União cria uma autarquia. Aí, vejam, quando a União cria uma autarquia, nós temos uma outra pessoa jurídica que é a autarquia. Lembrando que os ministérios, eles são órgãos e, portanto, despersonalizados, né? Então, vejam, descentralização sempre vai envolver mais de uma pessoa jurídica. Na descentralização. Na desconcentração, não. Desconcentração, ela se dá numa mesma pessoa jurídica. Ok? Vamos seguir em frente? Meus amigos, essas duas expressões aqui, são muito parecidas. Regime jurídico da administração e regime jurídico administrativo. Vocês concordam comigo? São muitíssimo parecidas. Só que não são a mesma coisa. Na verdade, estão longe de ser a mesma coisa, né? Quando eu falo em regime jurídico da administração,
Eu estou me referindo ao conjunto de normas que rege a atuação da administração pública. E aí, quando eu falo esse conjunto de normas, eu estou me referindo tanto ao regime de direito público, quanto a um regime de direito privado. Já quando eu falo em regime jurídico administrativo, eu estou falando só do regime de direito público. Ricardo, qual a diferença? Me explica melhor isso. É o seguinte, na atuação da administração pública, por vezes, ela vai atuar em pé de igualdade com os particulares e, por vezes, ela vai atuar com supremacia perante os particulares, né? Então, vejam, a administração pública, na sua relação com os administrados, ela tem dois tipos de relação, né? Tem uma relação vertical ou uma relação horizontal. Então, vejam, ou ela atua com supremacia, relação vertical, ou ela atua em pé de igualdade, relação horizontal. Quando ela atua com supremacia, aplica-se o regime de direito público. Quando ela atua em pé de igualdade, aplica-se o regime de direito privado. Certo, gente? Pois bem, então, observe. Quando eu falo em regime jurídico da administração, é o conjunto de normas que rege a atuação da administração pública, o que engloba o regime de direito público, mais o regime de direito privado. Então, vejam, por exemplo, a administração pública, quando ela faz uma licitação, ela tem que observar o regime de direito público. Quando ela desapropria um imóvel, regime de direito público. Quando ela aluga um imóvel com um particular, alugou um imóvel, ela está atuando em pé de igualdade. Então, é um regime de direito privado. Certo? Agora, vamos lá. Regime jurídico administrativo, por sua vez, diz respeito apenas ao regime de direito público, ao qual se vincula a administração. Tá? Então, nosso foco maior aqui é em estudar o regime jurídico administrativo, que se apoia em alguns princípios bases, né? Quais são os princípios que fundamentam o regime jurídico administrativo, ou seja, que fundamentam esse regime de direito público? São dois, tá? São dois os princípios. Eu tenho o primeiro princípio, é o princípio da supremacia do interesse público, princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, princípio da supremacia do interesse público. E o outro princípio é o princípio da indisponibilidade do interesse público. São esses os dois princípios que fundamentam o regime jurídico administrativo. Vejam só, e aí eu preciso apresentar para vocês a distinção entre esses dois princípios. Quando eu falo do princípio da supremacia do interesse público, está dizendo nada mais nada menos que o interesse público prevalece sobre interesses particulares. E está relacionado ao fato de que a administração pública possui prerrogativas especiais. Ela possui prerrogativas especiais, justamente em virtude da supremacia do interesse público. Quer ver? Esse princípio fica muito bem evidenciado quando a administração determina a desapropriação de um imóvel.
Ou quando a administração, né, coloca cláusulas exorbitantes, vocês vão estudar isso em direito administrativo melhor, talvez já tenham estudado, coloca cláusulas exorbitantes num contrato administrativo. Cláusulas exorbitantes são cláusulas que lhe dão uma vantagem sobre o particular, né? A administração pública, portanto, ela tem prerrogativas especiais que decorrem justamente da supremacia do interesse público sobre o particular. Agora, quando eu falo em indisponibilidade do interesse público, né, eu estou me referindo a simplesmente o seguinte, olha, o interesse público é indisponível. Não pode o gestor público dispor de um patrimônio que não é dele. O patrimônio é do povo. O patrimônio é da administração pública. A administração pública serve ao povo, né? Então, a indisponibilidade do interesse público, ela coloca limitações, restrições especiais. Como exemplo aqui de restrições, de limitações que são impostas à administração pública, eu tenho o caso do concurso público, o caso das licitações. Veja só, para a administração pública selecionar pessoas, não pode contratar qualquer um, né? Ah, eu vou contratar aquele porque eu gosto dele. Não é assim, né? Para a administração pública contratar pessoas, né, selecionar pessoas, ela precisa fazer um concurso público. Para a administração pública contratar uma prestação de serviços, adquirir bens, ela precisa fazer uma licitação. Então, são limitações especiais impostas à administração pública, né? Vejam, o próprio princípio da legalidade vem daí. O próprio princípio da legalidade vem da indisponibilidade do interesse público. A administração pública, afinal de contas, só pode fazer aquilo que a lei prevê. Não é mesmo? Ou seja, por que isso? Porque o interesse público é indisponível. Depende da vontade do povo para se dispor, né, do interesse público. Tudo bem? Vamos em frente, meus amigos. Agora vamos falar dos princípios da administração pública, que estão aqui no artigo 37. Esses do artigo 37 são os princípios explícitos da administração pública. Então aqui, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses é o famoso, não sei se você já viu isso, mas é o famoso LIMP. LIMP. Todo mundo, acho que é o primeiro mnemônico que as pessoas aprendem. LIMP. O que é o mnemônico LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses aqui são os princípios explícitos da administração pública. Se eu estou falando que esses são os princípios explícitos, significa que existem outros? Sim, existem outros. Outros princípios da administração pública que são princípios implícitos da administração pública, como, por exemplo, a motivação, a segurança jurídica, a continuidade do serviço público, a proporcionalidade, a razoabilidade, mas o nosso foco aqui não vai ser apresentar para vocês esses princípios implícitos, né? Depois vocês estudem isso lá no direito administrativo. A Lei 9784, que é a lei que trata do processo administrativo federal, ela nos traz vários desses princípios implícitos, tá? Então depois, quando você estudar essa lei, você vai ver também esses princípios implícitos da administração pública, tá? Nosso foco aqui vai ser nos princípios explícitos. Eu digo para vocês o seguinte, esses princípios que estão aqui, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, eles se aplicam a todos os poderes,
Então, a aplicação deles é a todos os poderes e a todos os níveis federativos. União, estados, Distrito Federal e dos municípios. Ele deixa claro isso, olha. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, estados, DF e municípios, obedecerá a esses princípios. Tudo bem? Então vamos agora falar de cada um desses princípios explícitos da administração pública. Começando pelo princípio da legalidade, né? O princípio da legalidade, ele é bem tranquilo de se falar. Poderia defini-lo como apenas o seguinte, olha, princípio da legalidade, de maneira simples, tá? Princípio da legalidade é a submissão, ele consiste na submissão do Estado à lei. Certo? É a submissão do Estado à lei. Por que que o Estado está submetido à lei? Né? Porque a lei é a vontade do povo. A vontade do povo se manifesta por meio das leis, né? Então, o princípio da legalidade consiste em uma atuação em conformidade com o que prevê a lei. Simples assim. Observe que o princípio da legalidade, como eu falei, ele advém da indisponibilidade do interesse público. Na medida em que o interesse público é o que está previsto na lei. Não é mesmo? Joia. Meus amigos, e aí é importante deixar claro que o princípio da legalidade, ele aplica-se de maneira diferente, aos administradores públicos, né, a administração pública, e aos particulares. Como assim, Ricardo? É o seguinte, a administração pública, na sua atuação, ela está mais amarrada pelo princípio da legalidade. Porque o administrador público só pode fazer o que a lei prevê. Só pode fazer o que a lei prevê. Ele não pode atuar além da lei e nem contra a lei. Ele tem que atuar segundo a lei. Já os particulares, a aplicação para eles é diferente disso. Os particulares podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Ou seja, a atuação da administração pública é mais restrita do que os particulares. Não é? Joia. Ainda sobre o princípio da legalidade, é importante que você tenha em mente uma diferença entre legalidade e reserva legal. Quando eu falo em reserva legal, isso a gente até estuda também em direitos fundamentais, né? Mas quando eu falo em reserva legal, eu me refiro ao fato de que a Constituição exige uma lei formal para tratar daquele tema. Não é? Reserva legal, então, é uma lei formal exigida, é uma lei em sentido estrito. Agora, quando eu falo em legalidade, eu estou me referindo a um sentido mais amplo. Quando eu falo em atendimento ao princípio da legalidade, eu não estou me referindo somente à lei em sentido estrito. Não. Estou me referindo à observância das normas em geral.
Então aqui, ó, leis, decretos, portarias, instruções normativas e por aí vai. Certo? Então observe, imagina que um administrador público atuou de maneira contrária a uma portaria do seu órgão. Eu posso dizer que aquele ato administrativo que ele praticou é um ato que violou o princípio da legalidade. Então vejam, quando eu uso a palavra lei aqui em cima, ó, submissão do Estado à lei, né? Ou aqui, ó, só pode fazer o que a lei prevê. Eu tenho que enxergar isso como lei em sentido amplo, normas em geral, leis, decretos, portarias, instruções normativas, né? Tranquilo, gente? Era isso que eu tinha falado sobre o princípio da legalidade. Vamos agora passar para o próximo princípio, que é o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade talvez seja o mais complexo de se explicar aqui, porque ele tem várias acepções diferentes. Várias acepções diferentes. Várias acepções. Vamos falar de cada uma delas aqui, né? Primeira acepção do princípio da impessoalidade é na condição de finalidade. É a impessoalidade como finalidade. Finalidade. Qual é a finalidade da atuação da administração pública, gente? A finalidade da atuação da administração pública é o interesse público. A administração atua para atender, para buscar a satisfação do interesse público. Quando um determinado ato administrativo não busca atender o interesse público, mas sim atender um interesse particular, acontece o quê? O desvio de finalidade. O desvio de finalidade leva... O desvio de finalidade torna aquele ato nulo. Desvio de finalidade faz com que o ato seja nulo, porque não observou a impessoalidade, né? Eu vou te dar um exemplo aqui de ato administrativo que viola essa acepção do princípio da impessoalidade. Vejam só. Imagine que um servidor público ele cometa uma infração disciplinar. E aí a administração faz, sabe o quê? Como forma de puni-lo, aplica a remoção de ofício em relação a esse servidor. Opa! Remoção de ofício como forma de punição? Não, isso não pode acontecer. Há um desvio de finalidade nesse ato administrativo. Afinal de contas, as sanções administrativas são outras. Remoção de ofício não é sanção. Remoção de ofício busca atender o interesse da administração e não sancionar. Portanto, ato em que houve desvio de finalidade. Um parênteses aí. No regime jurídico da magistratura, admite-se a remoção de ofício como forma de punição. Mas para os servidores públicos em geral, não. Remoção busca atender o interesse público e não sancionar. Tá? Tranquilo, gente? Observe o seguinte. Todo ato administrativo, ele vai ter uma finalidade específica, que é a finalidade que está enunciada na lei. E além dessa finalidade específica, ele tem uma finalidade maior, que é o interesse público. Mas nós podemos pressupor o seguinte: se o ato administrativo atendeu a finalidade específica prevista na lei, automaticamente ele vai atender a finalidade maior, que é o interesse público. Tudo bem? Vamos lá, gente. Falando agora de uma segunda acepção do princípio da impessoalidade,
segunda acepção, que é a vedação, à promoção pessoal. Então vejam, o gestor público, ele não pode utilizar os atos, os programas de governo para promover a sua pessoa. A Constituição é muito clara quanto a isso. Eu até coloquei aqui para vocês, vejam, o artigo 37, parágrafo único, ele é muito claro quanto a isso. E é uma aplicação do princípio da impessoalidade. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, tá? Então, olha só, nada mais é do que a aplicação do princípio da impessoalidade. Tem gente muito boa na hora da prova que vai falar que sabe o que isso aqui é? É a aplicação do princípio da publicidade. Tem gente que vai dizer isso, né? Porque vê aqui na frente, publicidade. Só que a verdadeira, vamos dizer, rácio, né? A verdadeira finalidade dessa norma é vedar a promoção pessoal. Então aqui, ó, não pode constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. Já viram aquelas campanhas, né? Aqueles comerciais que aparecem na televisão? Essa é uma realização do governo, né, do estado de São Paulo. Essa é uma realização do governo federal. Tudo bem, não pode falar ali, ó, essa é uma realização do governo do Temer, né? Não pode usar uma publicidade oficial para isso, né? Isso, o princípio da impessoalidade veda a promoção pessoal do gestor público. Tudo bem? Vamos lá, meus amigos. Outra acepção desse princípio aqui, da impessoalidade, é enquanto obrigação de isonomia. Observe só, a isonomia está relacionada ao princípio da impessoalidade. Aplicações da isonomia, né, que vocês podem ver na administração pública e que são decorrência da impessoalidade. Primeiro exemplo, exigência de concurso público, né? Exigência de concurso público. A administração pública quer selecionar pessoas, né? Ela tem que fazer um concurso. Observe que tá claro aí o princípio da impessoalidade. Veja, o gestor público não vai selecionar aquele de quem ele gosta. Não, vai ser feito um concurso com regras objetivas, com critérios bem definidos. Para a pessoa participar, para ser nomeada, ela tem que cumprir certos requisitos. Enfim, então é a aplicação do princípio da impessoalidade enquanto obrigação de isonomia. Tem mais exemplos. Realização de uma licitação também, né? Licitações são aplicação do princípio da isonomia. É bom dar esses exemplos porque às vezes a prova, ela traz o exemplo e pede para você relacionar um princípio, né? E ainda mais, ó, pagamento das dívidas do Estado, que se dá pelo regime de precatórios. Regime de precatórios. Como que se dá o pagamento das dívidas do Estado, gente? Decorrentes de ordens judiciais, né? Elas são feitas na ordem cronológica. Então você não vai escolher, eu vou pagar primeiro o José porque ele é mais bonito, né, do que o André. Não. Você vai pagar, o Estado paga as suas dívidas decorrentes de ordens judiciais, né, na ordem cronológica. É a aplicação também do princípio da impessoalidade. Vamos lá, tem mais. Agora a quarta acepção do princípio da impessoalidade. Quarta e última, tá? É o seguinte, atos praticados por agente público
não são imputáveis a ele. Atos praticados por agente público são imputáveis, ao órgão ou à entidade. Imputáveis ao órgão ou entidade que ele integra. E isso nós vemos aqui no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que trata da responsabilidade civil objetiva do Estado, né? Vejam, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, tá? Então vejam, aqui é a regra da responsabilidade civil objetiva. E não está muito claro aqui o princípio da impessoalidade, a princípio, né? Então, muita gente pode errar por isso. Mas vejam, por que isso aqui é a aplicação do princípio da impessoalidade? Porque, olha, quando o agente público atuando lá, né, acabou causando um dano a terceiro, não foi ele que causou. Foi a administração pública que causou o dano. Então, os atos praticados pelo agente público não são imputáveis a ele, né? Claro, existe aqui a ação regressiva na responsabilidade civil objetiva, existe, nós vamos estudar depois, né? Mas os atos praticados pelo agente público não são imputáveis a ele, mas ao órgão ou entidade que ele integra. Tudo bem, gente? Joia. Podemos passar para o próximo princípio? Então vamos lá, agora falando do princípio da moralidade. O princípio da moralidade impõe ao gestor público uma atuação ética, uma atuação honesta, o que nós temos visto tão pouco no Brasil, né? Atuação ética e honesta na gestão da coisa pública. Veja, não basta que o administrador público siga o que a lei prevê. Não basta que um ato administrativo esteja em conformidade com o que prevê a lei, né? Ou que respeite o princípio da legalidade. Não, precisamos de mais, né? Além de atender ao que prevê a lei, o ato administrativo tem que obedecer o princípio da moralidade. Até se fala, né, hoje em dia, a gente fala, lá no direito administrativo, fala-se em controle de legalidade e fala-se em controle de legitimidade. O controle de legitimidade é um reforço da legalidade. Como assim? Controle da legalidade, simples, verificação se o ato está em conformidade com a lei. Controle da legitimidade é um controle da legalidade, mais um controle da observância desses outros princípios da administração pública, em especial o da moralidade. Então vejam, é possível que um ato administrativo seja nulo porque ele não obedece à moralidade administrativa, né? Ah, ele obedeceu à legalidade, mas obedeceu à moralidade também? Não, não obedeceu. Então, ele pode ser anulado, aquele ato, tá? O gestor público tem que atuar segundo os princípios da probidade e da boa fé, certo? E existem instrumentos previstos na Constituição de controle da moralidade administrativa, né? Eu coloquei aqui para vocês, para ilustrar, vejam, a ação popular. A ação popular é um instrumento que está nas mãos de qualquer cidadão e que lhe permite controlar a moralidade administrativa, né? Vejam, a Constituição diz: qualquer cidadão pode propor ação popular que vise anular um ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa.
ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural. Observe, moralidade administrativa. Se o ato, ele violou, ele é um ato que causa lesão à moralidade administrativa, ele pode ser anulado por meio da ação popular, né? Veja aqui comigo, ó. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, a moralidade administrativa, né? Observe que a ação popular é um instrumento para o controle popular da administração pública. E aqui também, ó, uma proteção da moralidade administrativa é a previsão de atos de improbidade administrativa, né? Aqui, ó, atos de improbidade administrativa violam o quê? Violam a moralidade, né? Importam a suspensão de direitos políticos, a perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Também temos aqui um controle da moralidade administrativa. Vamos lá, princípio da publicidade. Falta ainda falar do princípio da publicidade e depois do princípio da eficiência. Princípio da publicidade, ele tem duas acepções diferentes. Vem aqui na tela comigo. Vamos lá. Princípio da publicidade tem duas acepções diferentes. Primeira acepção do princípio da publicidade é a exigência de publicação oficial, exigência de publicação oficial, né? Como condição de eficácia de determinados atos da administração pública, né? Que atos? Atos que produzem efeitos externos. Atos que produzem efeitos externos ou ainda atos que oneram o patrimônio público. Então é condição de eficácia. É condição de eficácia a publicação oficial. Vejam, né, que interessante. Essa é a primeira acepção. Nós temos ainda uma segunda. O princípio da publicidade também se evidencia por meio de uma exigência de transparência na atuação administrativa. Exigência de transparência da administração na sua atuação. Por que essa transparência é importante? Para que se viabilize o controle popular da administração pública, né? No regime republicano, né, que é a forma de governo adotada pelo Brasil, né, a república, no regime republicano, um dos princípios fundamentais é o dever de prestar contas, né? E como que você presta contas? Dando transparência à atuação da administração pública. Existe, inclusive, lei para regulamentar isso, né? Nós temos aí, estudado em direito administrativo, a lei de acesso à informação, que busca dar o máximo de transparência à atuação da administração pública, né? Para quê? Para que os administrados possam controlar a atuação administrativa, não é? Vejam só aqui, meus amigos, olha o artigo 5º, 33. Nada mais é do que a aplicação do princípio da publicidade, da transparência. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade. Aqui, meus amigos, apenas deixo claro ó, que existem algumas informações que não precisam ser fornecidas. E existem algumas informações que são sigilosas. Então, ressalvadas algumas informações que são sigilosas, né? Quais são eles? Aqui, ó. Quais são elas? São aquelas informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, ok? Informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade
e do Estado. Essas informações não precisam ser fornecidas pela administração pública. Tudo bem? E agora, vamos falar sobre o princípio da eficiência. O princípio da eficiência, que não é fruto do trabalho do poder constituinte originário. O princípio da eficiência que foi inserido na Constituição Federal por meio de uma emenda constitucional, né? Buscava-se aí desenvolver um modelo de gestão pública no Brasil. Vem aqui comigo, vamos lá. O princípio da eficiência, portanto, ele foi inserido na Constituição, inserido na CF 88, por uma emenda constitucional, pela emenda constitucional número 19 de 98, que buscava fazer uma reforma administrativa, né? Promovendo aí, então, uma quebra de paradigma na administração pública. Qual que era o objetivo? É substituir, o objetivo de inserir, né, esse princípio da eficiência foi substituir a administração burocrática por uma administração gerencial, pela administração gerencial, que seria um novo modelo de gestão da coisa pública, né? A administração gerencial. O que tem de diferente essa administração gerencial? Essa administração gerencial é mais focada nos resultados. O princípio da eficiência vem justamente com essa proposta. Uma proposta de melhorar a qualidade do serviço público, de tornar os gastos públicos mais racionais, verificar quais são aquelas atividades que têm que ser feitas, quais aquelas que são dispensadas, né? Então vem num contexto, né, o princípio da eficiência, ele vem num contexto de reforma da administração pública, de reforma administrativa, tornar o Estado mais eficiente. Relacionado ao princípio da eficiência, nós encontramos vários e vários dispositivos na Constituição. Quer ver? O estágio probatório. Estágio probatório é um exemplo de aplicação do princípio da eficiência, né? Se o funcionário público não se dá bem, não está indo bem, ele não vai ficar na administração pública, né? Ele não vai ficar exercendo suas atribuições se ele não foi aprovado no estágio probatório. Existe uma hipótese de perda do cargo público prevista na Constituição, que é a avaliação, por meio de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar. Tem ainda outra aplicação do princípio da eficiência, é o controle da economicidade dos atos administrativos, né? Então, observe, não basta só que o ato administrativo seja compatível com a lei, com a moralidade administrativa, com o interesse público, ele precisa também ter uma boa relação de custo-benefício. Precisa atender à economicidade. É a aplicação aqui do princípio da eficiência. Há vários e vários exemplos no texto constitucional. Eu coloquei aqui para vocês, ó, o artigo 37, parágrafo 3º, não é tão cobrado na prova e por isso, quando aparece, as pessoas erram, né? Mas olha aqui, o artigo 37, parágrafo 3º, prevê que a lei, então é norma de eficácia limitada aqui, né? A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente aqui, ó, reclamações, acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos de governo e disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função. Então, isso aqui é a aplicação do princípio da eficiência, né? A participação do usuário na administração pública, né? Aqui, ó, artigo 39, parágrafo 2, parágrafo 7, também estão relacionados a princípio da eficiência. Olha, o parágrafo 2º fala que a União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo. Para quê? Para formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos.
constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira. Facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federativos. Aplicação do princípio da eficiência. Aqui, gente, eu vou fazer uma observaçãozinha. Esse dispositivo, 39, parágrafo 2, às vezes ele cai em prova. E vem uma pegadinha aqui, que é a seguinte, gente. Municípios manterão escola de governo? A Constituição não prevê, não. Né? Os municípios podem até criar escolas de governo? Podem, não há impedimento a isso. Né? Mas a Constituição não prevê que os municípios, eles não são mencionados. Eles até podem, eventualmente, manter escola de governo, mas a Constituição não obriga que eles mantenham. Vocês percebem isso? Né? Então, cuidado, porque na hora da prova, às vezes vem falando a União, Estados, DF e os municípios manterão escola de governo? Aí a questão fica errada, né? Municípios não são mencionados. E parágrafo 7º fala que lei da União dos Estados, DF e dos municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Nada mais é também do que a aplicação do princípio da eficiência. Essa previsão de que o que for economizado com despesas correntes será aplicado aqui em programas de, vamos dizer, treinamento, de modernização do serviço público. Né? Vamos lá, questão de prova para vocês resolverem aqui. Primeira questão, né? Assinale a opção correta a respeito dos princípios da administração pública. Letra A. Em decorrência do princípio da hierarquia, nega-se o direito de greve e de livre associação sindical para funcionários do Poder Judiciário. Nada a ver, gente, a questão está errada. Né? Existe direito de greve e de livre associação sindical para funcionários do Judiciário? Existe, tá? Como nós vamos estudar mais à frente. Mas não tem nada a ver com o princípio da hierarquia, nada disso. B. Em decorrência do princípio da legalidade, é permitido ao agente público praticar atos administrativos que não sejam expressamente proibidos pela lei. Errada também. Veja, o agente público, ele só pode fazer aquilo que a lei prevê. O particular é que se encaixa aqui. O particular é que pode praticar aquilo que a lei não proíbe. Né? Agora, o gestor público só pode fazer o que a lei prevê. Vamos lá, letra C. A observância dos princípios da eficiência e da legalidade é obrigatória apenas à administração pública direta. Errado. Administração pública direta e indireta de todos os níveis federativos, de todos os poderes. Letra D. A proibição de nomear parentes para ocupar cargos comissionados na administração pública é expressão da aplicação do princípio da moralidade? Olha, meus amigos, sim, tá correta essa daqui. Proibição de nomear parentes. Nós vamos ver até mais à frente, existe súmula vinculante proibindo isso, né? A súmula vinculante antinepotismo, né? Vamos estudar mais à frente. Mas veja, desde já saibam que a proibição de nomear parentes, ela é uma aplicação do princípio da moralidade, e eu poderia também dizer que é uma aplicação do princípio da impessoalidade, né? Letra E. O princípio da publicidade não está expressamente previsto. Errado, claro que está. Quais são os princípios explícitos da administração pública? É o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tudo bem?